Então Jesus deixa claro que Judas se perdeu. Isso ele está falando só da traição, não de condenação ou de inferno. Isso não está dizendo aqui, amados, aqui não está dizendo de inferno. Aqui não tem a palavra inferno, aqui não tem a palavra condenação, condenado, aqui não tem essas passagens. Aqui está falando que ele se perdeu, ou seja, ele foi entregue nas mãos de Satanás por permissão de Jesus, certo? Por permissão de Jesus. Quer ver? Vamos ler. Quer ver como foi por permissão de Jesus? João 13. Você vai ver que Judas foi entregue por permissão de Jesus. Então diz assim, ó, João 13:1. Diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus no mundo, os amou até o fim. Jesus os amou até o final. E versículo 2. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, o filho de Simão, que o traísse, deixa eu deixar uma coisa bem clara. O diabo só pôs no coração de Judas que entregasse o seu mestre, porque isso foi dado a permissão. O diabo recebeu a permissão de Jesus para que fizesse isso. Isso está muito claro no versículo 3. Diz aqui, ó: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus sabia que o Pai depositou na mão dele todas as coisas. Tá entendendo? Então o Pai depositou todas as coisas na mão de Jesus, ou seja, a vida de Judas, a vida dos apóstolos, até mesmo o diabo. Entendeu? Então o diabo pôs no coração de Judas o desejo de entregar o mestre por permissão de Jesus. E isso fica muito claro que foi permissão de Jesus. Isso fica muito claro em Lucas 22. Abra sua Bíblia. Em Lucas 22, olha como fica claro que Jesus permitiu que o diabo entrasse em Judas. E Jesus permitiu que ele entrasse em Judas somente porque havia uma escritura para ser cumprida na vida de Judas. Havia uma escritura, que é: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Entendeu? Então, para que cumprisse essa escritura, o Judas foi entregue ao diabo por Jesus. Por Jesus. Jesus que entregou Judas na mão do diabo. Você pode dizer que não, mas foi sim. Do mesmo modo que em 1 Coríntios 5, Jesus entregou um irmão a Satanás. Paulo entregou o irmão a Satanás. Do mesmo modo que Paulo entregou o irmão a Satanás, Jesus entregou Judas nas mãos de Satanás por causa de uma escritura. Agora você vem me dizer que depois que essa escritura foi cumprida, Judas foi condenado, foi para o inferno? Isso é errôneo. Então, para provar que foi Jesus que entregou, ou seja, Jesus que deixou o Judas nas mãos do diabo, eu vou usar esse texto de Lucas 22, versículo 22, 31. Diz assim: disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu. Presta atenção. Eis que Satanás pediu para mim. Satanás chegou em mim. Jesus está dizendo: Satanás chegou em mim e pediu, Pedro, pediu para mim para se andar com você. Satanás pediu para mim para se andar com você, para se andar como trigo. Aí Jesus fala no 32: mas eu roguei por ti. Fica muito claro, irmão, que Judas foi entregue
pelo Senhor, ou seja, o Senhor deixou Judas nas mãos de Satanás. Do mesmo jeito aqui, ó, Satanás pediu Pedro, chegou em mim, falou para mim, eu quero cirandar com você, eu quero fazer o que eu quiser com você. E ele chegou em Jesus também e falou a mesma coisa a respeito de Judas. E Jesus liberou Judas por quê? Porque existia uma escritura para ser cumprida. Aí diz assim, 32, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus rogou pelo Pedro, porque João 13:3, todas as coisas foram entregues na mão de Jesus pelo Pai. Entendeu? Então ele poupou Pedro, mas entregou Judas. Por quê? Por causa da escritura que tinha que se cumprir. Não porque o Judas era o que vocês pensam que ele era. Entendeu? Então Jesus entrega o Judas. E isso fica muito claro em Lucas 22, 31 e 32. Mas vamos ler João 13 para você entender mais ainda o que foi que aconteceu com Judas. O Judas foi entregue pela vontade de Jesus ao diabo para que cumprisse a escritura. Por isso que fala João 17:12. Ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Quer dizer, aquele que eu deixei se perder para cumprir a escritura. Mas isso não quer dizer que ele foi para o inferno ou foi condenado, não. Vamos imaginar, eu deixei, cumpriu a escritura, pronto. Eu vou lá e pego de volta. Ou não, ou ele não tem o poder de dar e tomar. Então Jesus entregou Judas, mas ele pegou ele de volta depois que a escritura foi cumprida. Claro que senão como se cumpriria a palavra de Mateus 19:28. Como se cumpriria se Judas se perdesse? Se Judas foi para o inferno, como se cumpriria Mateus 19:28, que diz sobre 12 tronos e 12 tribos, que ele tinha falado acerca de Judas? Como se cumpriria essa passagem? Entendeu? Então, para finalizar, eu vou escrever, vou falar aqui, ó, João 13:27, presta atenção. E após o bocado, entrou nele Satanás. Ou seja, você pega Lucas 22:31, que Jesus roga por Pedro, e você pega esse texto e Jesus não roga pelo Judas, quer dizer o quê? Que Jesus deixou que o diabo entrasse em Judas. Está muito claro, irmão. Entendeu? Então Jesus deixou não para que o Judas se perdesse, mas para que a escritura se cumprisse. Olha, até me arrepiei agora. Então, olha lá, João 13:27. E após um bocado entrou nele Satanás, e disse, pois, Jesus, o que tens quis fazer, faça depressa. Jesus disse, o que fazes, fazes depressa. Eu te pergunto, para me finalizar aqui agora, se depois do bocado entrou Satanás, se após o bocado entrou nele Satanás, eu te pergunto, Jesus disse em seguida, o que você tem que fazer, faça depressa. Eu te pergunto, Jesus falou com quem? Jesus falou com Judas ou foi com Satanás que entrou nele? Bom, chega, finalizo assim, a paz.